Então vamos lá. Então semana passada, quem teve aqui, a gente leu, aprendeu um pouco da história dos filhos de Adão, né? Quem se lembra do nome deles? Abel e Caim. Abel e Caim. Vou perguntar aqui, deixa eu ver para a Heloísa. Tá correto, Heloísa? Tá. Tá correto. Abel e Caim. Deixa eu ver se vocês estão com a memória boa mesmo. Cada um deles tinha uma profissão. Abel tinha uma profissão e Caim também tinha a sua profissão. Quem se lembra da profissão de Caim? O que ele fazia? Tcharam, tcharam. Lavrador? Certa resposta. Pastor de ovelhas. Agora, Abel. Qual era a profissão de Abel? Pastor de ovelhas. Pastor Pastor de de ovelhas. ovelhas. Certíssimo. Pastor de Ó, ovelha. Pastor de ovelha. muito bom. Tá vendo aí, Dal? Memória boa. Todo mundo bem, viu? Gostando, viu? Tô aprendendo aqui também. E só que aconteceu entre esses dois irmãos aí uma coisa muito horrível. Foi o primeiro homicídio que a Bíblia relata. E agora eu vou perguntar assim rapidinho para vocês. Quem que matou quem nessa história? Caim matou Abel. Caim matou Abel. Caim Tá, matou tá certo? Abel. Tá certo? Caim matou Abel. Caim matou Abel. Caim matou Abel. Pronto, respondido e tá certa a resposta. Parabéns, viu? Vocês estão com uma memória boa. Então aí a gente já vê, sabe o quê? Que o homem, ele é mau, né? Porque Deus criou o homem, a gente viu lá, pôs no jardim, a gente aprendeu lá, né, no iniciozinho, já criou o jardim do Éden, pôs Adão e Eva, e eles não deram ouvidos à palavra de Deus, foram enganados pela serpente, o pecado entrou no mundo pela desobediência deles, de Eva, né, principalmente, e aí estragou toda a raça humana, estragou o homem, desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo. Por isso que a gente viu aí logo em seguida, ó, um irmão matando o próprio irmão. Então, o homem estava corrompido pelo pecado, era mau. Então a gente vai ler um trechinho da Bíblia hoje para a gente conhecer uma nova história da palavra de Deus. Vou pedir para compartilhar um trechinho aí da Bíblia no capítulo 6 de Gênesis, logo depois desses acontecimentos aí que a gente aprendeu semana passada, da morte de Abel através de seu irmão, pelo seu irmão. Aí Dal vai colocar aí no versículo 5 do capítulo 6, se puder subir um pouquinho, Dal, para a gente ler. Isso aí, ficou bom agora. E eu vou ler aqui, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, né, do coração do homem, era só má continuamente. Então aí a gente já viu agora o sentimento de Deus com relação ao homem, por causa do pecado que entrou pela desobediência, né? Aí Deus já dizia que o homem tinha se estragado e tornou agora mal, né? Seus pensamentos e a vontade do seu coração era má continuamente. Então, quando a gente vê, lembra que a gente sempre fala isso, quando a gente vê guerras, a gente vê assassinatos, a gente vê miséria, fome,
né? Maldade, mentira, violência, né? Todas essas coisas que a gente vê, né, no nosso dia a dia, isso aí é o que Deus estava dizendo nesse versículo aí, ó. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava, né, sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então aí agora, o que Deus ia fazer para corrigir esse problema aí que o homem se meteu? Quem, quem se lembra o que aconteceu nesse momento aí? Alguém já ouviu essa história? Alguém já se recorda de ter ouvido ou lido? Quando Deus percebeu, descobriu que toda a maldade do homem, que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Aconteceu na terra uma grande catástrofe. Essa catástrofe acabou com toda a vida na terra, ou quase toda a vida na terra. Quem se lembra do que foi? Essa foi a maior catástrofe que já aconteceu em toda a terra até hoje. Alguém se recorda disso? Olha, acabou. Foi o quê? O dilúvio. Quem respondeu aí? Dilúvio. Dilúvio. O dilúvio. O dilúvio. Então vocês acham que esse dilúvio, foi a maior catástrofe que já aconteceu sobre a Terra? Sim. Sim. E esse dilúvio foi através de quê? Fogo? Foi um vento? Um terremoto? Como é que foi o dilúvio? Quem lembra? Pela chuva, pela água. Foi água. Água. Tá certo, Dalton? Será que tá certo? Olha aí. Olha só aí a imagem aí, ó, que o Dalton tá Isso. compartilhando. Muita água, tá vendo aí, ó? O irmão colocou muita água, mas foi muita água mesmo. Então, como o ser humano foi estragado pelo pecado, Deus determinou em seu coração que iria recomeçar de novo com o homem, ou seja, ele ia destruir todo o ser humano, né? Ia passar assim uma vassoura no mundo, limpar tudo onde tivesse vida e iria começar tudo de novo. Olha só, estava tão estragado, estava tão corrompido. Sabe quando a gente tá num lugar assim, na casa da gente, que tá sujo, aí o chão tá sujo, as coisas estão sujas e a gente fala assim, é o jeito de eu limpar tudo aqui, porque já tá insuportável essa sujeira. E aí a gente pega água, sabão, vassoura, rodo e começa a dar aquela faxina. Assim Deus fez com a terra quando a maldade do homem se multiplicou sobre ela, sobre a terra. Não foi assim, Dal? Isso mesmo, Elton. Essa maldade começou, como o irmão está falando, na queda lá no jardim, quando Eva se deixou ser enganada pela serpente, aí comeu da árvore que Deus disse que não era para comer, aí depois deu ao seu marido. Aí Adão também comeu da árvore. Aí o pecado entrou no homem, aí o homem começou a ficar assim mal. Foi por isso que o primeiro filho deles dois, de Adão e Eva, Caim, ficou com inveja do irmão Abel, aí matou. Aí já era um sinal de que o pecado já estava agindo já no homem. E aí veio se multiplicando. Tá vendo? O que foi que aconteceu? Isso mesmo, Elton. É isso aí, ó. E aí agora eu vou pedir para compartilhar a Bíblia de novo para a gente ler um outro versículo.
É o 7 agora, Dal. Aí o versículo 7, ó. E disse o Senhor, por causa disso aí que Dal tá falando, ó, da maldade do homem. Elton, Oi. Elton. Isabel levantou a mão. Acho que ela está com Ah, alguma dúvida. ok. Isabel tem uma pergunta, vamos lá. Eu Fala, posso, Bebel. eu posso ler? Ah, pode, fica à vontade aí, ó. Versículo 7, esse amarelinho aí, ó. Tá, Tá bom o tamanho aí pra você? tá. Então vamos lá. Bebel vai ler aí, capítulo 6 de Gênesis, versículo 7. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Pronto, obrigado, Bebel. Então aí, Deus decidiu em seu coração fazer aquela faxina. Então ele ia destruir, ó, da face da terra o homem, ia morrer, o animal ia morrer, né? O réptil e as aves dos céus da terra. E os animais dos céus e da terra. E também ia destruir vegetação, tudo que tivesse pela frente com o dilúvio. Então a terra seria limpa do homem e de tudo que Deus tinha criado, né? Porque Deus pesou em seu coração, né? Se entristeceu pelo que havia acontecido, né? Descontentamento tinha no coração de Deus pelo que havia acontecido com o homem que ele criou perfeito lá no jardim, como a gente falou, deu tudo que eles precisavam para viver bem ali, né, em comunhão com Deus, mas aconteceu aquilo lá, né, a desobediência, e aí Deus precisou agora fazer isso. Então Deus iria acabar com tudo. Pensa aí que coisa horrível, que coisa triste. Só que aí, como Deus é bom, Deus ama a sua criação, Deus ama o ser humano, Deus falou: vou dar mais uma chance para eles. E aí, no versículo 9, deixa eu ver se é no 9. Tem um homem, é no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha aí. Deus tinha decidido acabar com tudo, mas como Deus ama a nós, ama os seres humanos, Deus achou por bem dar mais uma chance. E aí escolheu essa pessoa aí, ó, Noé, para poder livrar ele do dilúvio e da morte, não somente ele também, como sua família, para que depois do dilúvio eles pudessem recomeçar tudo de novo, povoar a terra tudo novamente. Então, para isso, Deus vai e dá uma ordem a ele para que ele construísse uma coisa que pudesse proteger eles das águas do dilúvio. Quem se lembra o nome desta coisa? Quem se lembra? A arca, justamente. Justamente. Então, quando Deus decidiu aí, ó, entre todos os homens que existiam sobre a terra era muito cheia, muito povoada, mas Deus, por graça, escolheu esse rapazinho aí, ó, chamado Noé, né? Pela misericórdia, escolheu a Noé e pediu a ele que ele construísse essa arca e serviria para proteger ele e sua família e alguns animais que Deus ia dizer que ele colocasse, né, nessa arca, para poder proteger eles do dilúvio, para que quando acabasse o dilúvio, passasse aquele tempo de chuva, eles pudessem recomeçar, né, de novo a povoar a terra. Então, a gente vai ler outro versículo para a gente entender mais um pouquinho dessa história aí, ó.
no mesmo capítulo 6, versículo 13, se puder compartilhar aí, eu vou ler rapidamente. É capítulo 6 de Gênesis, versículo 13. Deus está falando para Noé aqui. Agora Deus vai começar a explicar a Noé o que ele deveria fazer para poupar ele das águas que viriam cair. Então, é capítulo 6, versículo 13. Então. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze, olha só, o Senhor começa a falar a Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofe, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Sobe mais um pouquinho, por favor. O 15. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento, olha só aí ó, as dimensões, 50 côvados de largura e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado e acabarás em cima. A porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiros. Então a arca teria 3 andares para caber a família de Noé e todos os animais que Deus determinaria que Noé levasse para dentro da arca. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, ou seja, acabará, morrerá. Então aí foi dado a Noé o aviso, né, para que ele construísse a arca, foi dado as medidas, olha como Deus é perfeito, né? Deus deu todas as medidas de como ele deveria fazer, né? Cortar madeira no bosque, né? Juntar as madeiras, pregar as madeiras, e era uma estrutura gigantesca, porque nessa arca aí, ó, Deus ia colocar um casal de cada animal, olha só que linda, olha, um casal de cada espécie de animal, para que eles sobrevivessem ao terrível dilúvio que Deus ia derramar sobre a terra, muita chuva, como vocês mesmos disseram. Então, assim Deus fez. Agora eu pergunto uma coisa a vocês, deixa eu ver se vocês estão ligados aí. De todos os animais que habitavam sobre a terra, quais foram os únicos animais que não entraram na arca? Quem consegue saber isso aí? Olha que essa é uma pegadinha de Dal aí, viu? Dal já perguntou essa pergunta e vocês acertaram. Foram as cobras? Quem mais arrisca dizer aí, ó? A gente viu que... Eu acho que foi cobra. Eu acho que entrou todos, irmão. As cobras. Os peixes. Vamos lá. Existe cobra hoje? Qualquer bicho rastejante. Existe cobra hoje? Sim. Então elas sobreviveram, porque elas entraram na arca. O casal lá de cobra lá entrou na arca e sobreviveram, porque o que não entrou na arca que tinha fôlego de vida, foi todo mundo dizimado. Tanto homem quanto animais, só subiu um casal de cada para poder continuar a sua espécie. Mas teve uma espécie de animal que não entrou na arca. E ela está aqui até hoje. Mas eu queria Ave. saber. Quem Ave mais que voa? arrisca? Os peixes. Quem respondeu os peixes? Maria Clara. Maria Clara. Por que vocês acham que os peixes não subiram na arca? Porque eles podem viver na água. Tudo sobrevive na água. Fica fora da água. Parabéns! Certa resposta.
porque dentro da arca não teria água para eles e fora da arca teria muita água para eles. Então eles continuaram fora da arca, eles não subiram na arca, porque justamente os peixes nadam e poderiam sobreviver na água, não é isso? Sim. Sim. Certa a resposta. Então é isso aí. Então, dito a Noé como ele deveria fazer a arca, ele começa a construção da arca. Então, ele constrói toda aquela estrutura, né? E Well, quanto... Oi, pode falar, Isabel. porque só, como assim, é só uma espécie de cada animal? Porque, né, existem vários bichos, né? E também tem bichos que sofrem de extinção. Então, você quer saber por que só uma espécie? É, de cada um. São um casal de cada um. É, porque eles, quando terminasse de chover, né, as águas tinham subido muito, né, para que toda a vida na Terra fosse morta. Então, quando as águas baixassem, que a arca assentasse em terra firme, esses animais desceriam da arca e eles continuariam se procriar e continuariam povoar a terra. E esses animais são os animais que a gente conhece hoje. Então tem aqui o boi, tem a zebra, tem o pardal, tem o pombo, né? Tem a girafa, porque eram em casais que eles tinham subido. Precisavam de dois para ter um novo filhotezinho. E aí a família dessa girafa, desse animal Ou ia filhotes. crescendo, crescendo. Como? Ou filhotes. Isso. Então todo animal, né? Todo animal era um casal que subiria na arca, para que eles pudessem procriar depois que as chuvas baixassem e recomeçar de novo povoar a terra. Era essa a sua pergunta? Sim. Então, olha só aí, ó. A gente vai ler agora outro versículo rapidinho. É no 21 da. Além dos animais, teve mais coisa para ir na arca aí, ó. Aí Deus diz a Noé, ó: E tu toma para ti toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles, os animais. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então também Deus, além de determinar, né, a Noé a construção da arca e também que colocasse de cada espécie de animal um casal, disse a Noé também que colocasse comida na arca, bastante comida, tanto para ele quanto para os animais. Por quê? Porque seriam 40 dias e 40 noites de chuva. E outra, e até que a água se baixasse, levaria mais um tempo. Então eles precisariam de muita comida para poder aguardar todo o dilúvio passar. Então aí Deus já instrui ele, ó, ensina ele como eles deveriam fazer para sobreviver todo esse tempo dentro da arca. Porque Deus iria fechar a arca, né? Fecharia a arca e aí derramaria toda aquela água para que toda a vida na terra se extinguisse, desaparecesse. Pode falar, Bebel. É que eu quero saber assim. Porque. Peraí que eu esqueci.
Enquanto o Bebel pensa aí, eu vou colocar só um detalhe. 3. Pode falar, Bebel. Quantos animais tinham na arca? Vixe, era muitos. A gente vai ler um versículo aqui, Dal vai pôr aí fazendo favor. No 3, versículo 3 do capítulo 7. Porque aí tem mais um detalhe, ó. Do No versículo 2, sobe um pouquinho, Dal, por favor. Vamos acompanhar aí, ó. No versículo 2, diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, um macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Então ainda tem um detalhe aí, ó. Do animal imundo, um par, era um casal. Só que do animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Então, de cada espécie de animais limpos, 7 pares, de cada espécie de animal imundo, seria um par. Então, Bebel, com certeza eram muitos animais, porque são várias espécies de animais. Mais de 1.000? Então, subiram na arca muitos animais. O Elton, Oi, levantaram a mãozinha ali. agora pode falar, foi o Edson, parece. Edson, você quer fazer alguma pergunta, Edson? Então agora a gente vai abrir agora para perguntas. Então até aqui a gente viu que Deus determinou em seu coração, né, destruir toda. Só um minuto. Você quer escrever no chat, Edson? Se tiver alguma pergunta, pode escrever no chat. Acho que ele não está conseguindo falar. Ele disse que está sem microfone. Mas se quiser perguntar, pode escrever. E disse também que o filho dele que clicou. Tá ok. Então Deus determinou que ia dar fim toda a vida na terra por causa do pecado, da maldade do homem, né? A gente viu que Deus também resolveu dar mais uma chance ao ser humano, né? Ele não destruiu a todos, mas escolheu por misericórdia a uma pessoa, Noé e sua família. A gente viu que Deus deu instruções a Noé para fazer a arca, né? Construir a arca, os animais que ele deveriam levar e todas as outras coisas que ele deveria levar. A gente viu, né? Então agora a gente vai abrir para perguntas. Vocês podem fazer perguntas, nós também vamos fazer perguntas a vocês. A gente tem mais 10 minutinhos. Então quem quiser fazer alguma pergunta, quem não entendeu alguma coisa e quiser perguntar também, pode ficar à vontade. E o Elton, Edson falou assim, quando ele escreveu assim, foi meu filho. Aí ele escreveu, ele pediu para repetir. Entendeu? Ele pediu para repetir ali.
Edson. Tá falando, Elton? Seu microfone tá desligado, viu? Opa, tá, desculpa. Eu estava falando aqui com... Ah, é sobre os animais que haviam na arca. É. Ah, tá. Então, quando Deus pediu a Noé que construísse a arca, Deus pediu a Noé que também colocasse na arca um casal de cada espécie. E a gente leu lá também naquele versículo que tinha determinados animais que deviam colocar 7 pares, né, de cada espécie. Então, tem essa divisãozinha aí. Então, para que Deus determinou isso? Para que quando a chuva baixasse, quando passasse o dilúvio, que a arca já tivesse pousado em terra firme, a água já tinha baixado, aí Noé ia abrir a arca, ia tirar todos os animais que ele colocou para dentro da arca, esses animais iam sair para a terra, se procriar de novo, ia povoar a terra, para que permanecesse sobre a terra os animais. É por isso que hoje a gente vê aí ó, cavalos, a gente vê cachorros, a gente vê girafas, pássaros. Por quê? Porque naquele dia em que Deus falou que ia destruir toda a terra com o dilúvio, Deus antes pediu a Noé que guardasse na arca um casal desses animais aí, ó, para que eles pudessem existir hoje, até hoje. Porque senão, se Deus não tivesse feito isso, talvez dissesse assim, entra só Noé e sua família. E aí não teria, a gente não teria animais hoje. E a gente sabe que os animais são importantes para a gente, tanto para alimentação, para o trabalho, não é isso? Por isso que Deus, na sua sabedoria, preservou esses animais. Porque quando veio o dilúvio, tudo que havia vida na terra foi morto, acabou tudo. Só sobreviveu quem estava dentro da arca, protegido. Pode perguntar, Bebel. Acho que Bebel tem uma pergunta aí, pode perguntar. É que esqueci. Ah, esqueci. Netinha. Como? Quantos filhos Noé tinha? Ah, boa pergunta. Vamos lá. Você consegue achar o versículo aí, Dal? Vamos lá. Não. Edson disse obrigado. Eu entendi. É o 13, é o 13, Dal, do capítulo 7. Então vamos lá. O 12 fala assim: E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou aí, ó, na arca Noé, Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. Como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Então vamos contar quantas pessoas entraram na arca que Noé construiu. E no mesmo dia entrou Noé, aí fala dos filhos, ó, Sem, Cão e Jafé. Então Noé tinha 3 filhos. Noé tinha 3 filhos. Entrou Noé, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Entrou também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos filhos de Noé. Então os filhos de Noé eram casados, tinham suas mulheres. Noé tinha 3 filhos. Então entrou Noé e sua esposa, 2. Com os 3 filhos de Noé, 5.
com as esposas dos filhos de Noé, dos 3 filhos de Noé, 8. Então, entraram na arca seres humanos, 8 pessoas ao todo. O resto eram somente animais. Certo? Então Noé tinha 3 filhos. Olha o nome deles aí, ó. Sem, Cão e Jafé. Aí, ó. Sem, Cão e Jafé. O nome dos 3 filhos de Noé. Como assim, Welton? É que eu nunca vi esses nomes. Qual o nome de você? Pode. Rebeca quer fazer uma pergunta aí. Fica à vontade, viu, Rebeca? Ok. O que aconteceu depois do dilúvio? Que apareceu no céu como uma lembrança de uma aliança que não voltaria a acontecer outro dilúvio. Opa, bacana essa. Quem se lembra? Quem já Eu. ouviu essa história? Eu. A gente sabe, ó, antes de O arco-íris. um arco-íris, olha só. O arco-íris. Eu ia falar. É bacana, justamente. Olha, então, quando vocês virem no céu um arco-íris, né? Vocês conhecem o arco-íris, né? Aquele arco assim, ó, várias cores assim, ó. Então, quando vocês verem no céu um arco-íris, aí vocês vão se lembrar de que Deus fez uma aliança com um homem que não acabaria o mundo novamente com água, como foi desta vez aí no dilúvio, ó. Ele não mais faria isso. Então, e ele colocou um arco-íris no céu e fez essa aliança com os homens. Ele não derramaria mais um dilúvio sobre a terra para acabar com o homem. Aí tá vendo aquela imagem ali? Ali é um arco-íris. Aquilo foi uma aliança, como Rebeca bem falou aí, ó, que Deus fez com todos os homens. Isabel Lordelo Vale Alcântara levantou a mão. Pode ficar à vontade, Bebel. Well, Oi. aqui eu quero saber de uma coisa. Aqui. Certo. Se tinha pouca pessoa na arca e muito animal, como é que existe tantas pessoas no mundo? Quer responder a Seidal? Como foi a pergunta? Se só entraram 8 pessoas na arca e vários animais, por que que hoje tem tanta gente no mundo? Essa é a pergunta de Bebel. Boa pergunta, Bebel. Sabe por quê? Quem foi que entrou na arca de seres humanos? Foi Noé e a esposa de Noé. Mas também entrou os filhos de Noé, 3, e cada filho de Noé entrou com sua esposa. Então entraram casais de homem e mulher, tá certo? Aí quando eles desceram da arca, eles começaram, ó, a se procriar. O que é isso? Começaram a ter filhos, vários filhos. Os filhos foram crescendo, teve outros filhos, foram se casando. Aí os outros filhos foram crescendo também, se casaram, teve mais filhos, até que chegou aqui a gente também. Igual a papai e mamãe, né, Ramon, Ana Paula, teve Bebel, aí Bebel também vai crescer. Dal, Adriana, teve Adriele, aí a Adriele vai crescer, aí se o senhor permitir, vai arranjar um marido, aí do marido vai fazer uma família, vai ter filhos, aí vai aumentando. Aí a Terra começou a ter um bocado de gente de novo, porque foi nascendo um monte de pessoas a partir dos filhos de Noé.
É isso aí. Hoje já tem, eu acho que se eu não estiver enganado, parece que a Terra já tem 7 bilhões, Bebel, de habitantes. Eu acho que é isso, 7 bilhões de habitantes. Olha o tanto. De 8, 1,5 bilhões. 5 bilhões, né, Poliano? Não, 7,5. 7,5, olha só. De 8, olha o Acabei de. tanto que tem. De 8 pessoas já está em 7,5 bilhões de pessoas. Muita gente, não é isso, Bebel? Tem mais uma pergunta de Claudio Omar. A gente vai ouvir agora. Aqui é o filho de Cláudio Omar. Ô, Elton, Tudo você bom? sabe se os insetos embarcaram na arca? Se o quê? Os insetos embarcaram na arca? Todas, eu creio que toda espécie de animal, porque fala que tudo que tinha fôlego de vida, seja inseto, homem, gado, pássaro, tudo que tinha fôlego de vida expirou ou morreu. Então, eu creio que todo tipo de animal que existia entrou na arca. Pelo menos que existe. Agora, eu creio também que tem muita variação, né? Eu não sei como é que explica isso, mas são espécies de espécies. Como você faz cruzamento, você já viu você pegar assim um, um pastor alemão e cruzar com uma outra raça de cachorro. Aí nasce uma outra raça diferente. Não é assim que acontece? Existe hoje muitas dessas variações assim de espécies. Mas de toda espécie que existia, provavelmente as que Deus quis que tivesse entraram na arca. Mas assim, a Bíblia não deixa explícito, claro, para a gente se foi todas que existiam, se foi algumas, né? Talvez essas coisas não sejam muito importantes para a gente saber, mas as que Deus quis preservar, aí eles entraram na arca. Então, ok, Elton. Oi, Obrigado. ok, por nada. Então agora já são 9h03. Eu ia falar isso. Como, Eu Bebel? tava falando no chat que já a hora de Lili. Lili. Você conseguiu compreender, Dal? Porque para mim tava o barulho passando aqui, eu não ouvi bem. Ela está dizendo que chegou a hora. Deu 9 horas. E é a Isso. hora de mimir. Que significa dormir. Eu tava falando isso. Então a gente já pode finalizar nossa reunião de hoje. Já são 9h04. Dal já pode encerrar, Dal? Já podemos encerrar. Semana que vem, se o senhor permitir, a gente vai com mais um pouquinho de história da Bíblia. A gente Isso, e a gente continua aqui, viu, Dal? Porque tem muita história ainda do dilúvio para a gente aprender. tá certo, Elton. Oi, Bebel, você quer falar o quê, Bebel? Posso orar? Oi, Posso orar? pode.